ruim quando temos nossas expectativas frustradas? Se você consome histórias em quadrinhos, filmes, obras de ficção em geral, você muito provavelmente já passou por isso. Teve uma expectativa frustrada em decorrência do quê? De ter tido uma obra indicada para você, uma obra que foi superestimada. Isso acontece bastante. Às vezes vem de um amigo, de um colega com o qual a gente conversa num evento, numa loja de quadrinhos, numa gibiteria. Às vezes vem de um fã daquela obra que a gente nem necessariamente conhece, com o qual a gente sequer tem contato, mas a gente esbarra com essa pessoa, a pessoa é muito fã de determinada história, ela te vende uma história incrível, quando você vai conferir, não é isso tudo. Sem falar nos resenhistas, naqueles que produzem resenhas, sejam jornalistas especializados, profissionais, sejam leitores da obra, conhecedores da obra, que informalmente se permitem falar da obra na internet. O fato é que quando nos deparamos com um resumo de uma história que faz ela parecer muito mais legal do que aquilo que ela é, nós muitas vezes, não é que nós sejamos enganados, nós muitas vezes nos deixamos enganar, enganamos a nós mesmos. E às vezes é isso que mais nos frustra. Hoje eu vou falar a vocês de uma história que pode estar nesse grupo, eu não pretendo revelar tão prontamente, vou deixar esse mistério, vou deixar o suspense no ar. Hoje eu vou falar aqui dessa obra do Dragoneiro. Eu gravei um vídeo para falar sobre minhas primeiríssimas impressões. Eu folhei o gibi, falei um pouco sobre o desenho, mas eu não havia lido o gibi. Agora eu li agora há pouco, todas as 194 páginas, para ser mais preciso, 160. 160 é uma história, as demais, né, as outras 34 são de uma história menor, né, que sim é passada com uma personagem secundária. Muito bem, eu li esse material e pretendo informar a vocês se eu penso, concordo com a ideia de que essa obra vem sendo superestimada ou não. Por quê? Porque, até onde me consta, foi uma das obras mais elogiadas dos últimos anos. Foi uma das obras de quadrinhos com as quais eu mais me deparei num contexto elogioso, né? Então eu logo vou estar informando a vocês qual é o meu parecer acerca disso, mas antes, mais algumas palavras sobre os malefícios de ter uma obra superestimada. O que você pensa a respeito? Você pensa que trata-se apenas de uma frustração individual? É isso que acontece quando uma obra é superestimada? O pior que pode acontecer é um leitor não concordar que ela seja lá isso tudo e se frustrar no seu cantinho, sentir que desperdiçou seu dinheiro ou seu tempo. Isso é realmente o pior que pode acontecer. Quando uma obra é superestimada, existem outras consequências igualmente perniciosas, ou piores até. Existe a possibilidade daquele que fez essa venda, fez esse enunciado, elaborou esse enunciado, propôs essa comunicação, viabilizou essa comunicação, ou seja, o resenhista, o jornalista especializado, às vezes um lojista tentando vender um gibi, né, um vendedor de gibis. Acontece dessa pessoa ter a sua credibilidade minada, né, quando aquele para quem a gente vende a ideia de que a obra é fantástica não acha a obra isso tudo, muitas vezes essa pessoa pode sim ter a sua credibilidade, pelo menos parcialmente, arranhada. Existe também uma consequência para o meio. Vamos dizer que o primeiro número de uma série de gibis, ele é aclamadíssimo. Se a maior parte dos leitores, ou mesmo não necessariamente a maior parte, mas se uma parcela expressiva dos leitores for ao gibi e não achar que ele é isso tudo, um boom inicial de vendas pode transformar-se rapidamente o quê? Numa queda, né, num vetor de queda, certo? Uma queda vertiginosa que vai desestabilizar as vendas do gibi. Se não acontecesse essa mesma euforia com relação ao lançamento, talvez ele conseguisse se manter ali né, dentro de uma margem razoável de vendas. Existem essas implicações comerciais acerca de obras superestimadas. Existe também uma ponderação que eu, como autor, eu guardo comigo, das implicações disso para a obra em si. Eu não sei se eu gostaria de ter um quadrinho meu. Eu tenho meus quadrinhos, como o Ponto Cego, por exemplo. Quadrinho de capa e espada, tá? Tal qual o Dragoneiro, diga-se de passagem. Eu não sei se eu gostaria de ter uma obra minha superestimada. Ah, professor, Diego, você está brincando com a gente. Você não gostaria de ter a sua obra elogiada na boca do fã? Você não gostaria que leitores do país inteiro estivessem comentando que a obra tem valor, que a obra tem qualidade? É claro que eu gostaria disso sim. Eu estou falando de ter a obra superestimada.
ter veiculado a ideia de que a obra é algo muito além daquilo que ela se propõe, daquilo que ela de fato é. Por quê? Porque isso pode gerar muita frustração em torno da obra, pode gerar uma imagem negativa, pode macular a marca, certo? E isso, além das implicações comerciais, isso pode afetar, por exemplo, o desenvolvimento de uma série, né? Se você está conduzindo uma série, você está construindo uma série, imagina isso, você está indo ali bem, de repente a opinião pública se volta contra você devido à obra ter sido inicialmente superestimada. Isso pode sim afetar o desenvolvimento da série, a produção da série, a realização, né, a continuação de uma série. Vocês compreendem? Então, ter uma obra superestimada pode ser negativo de N diferentes maneiras. Muito bem, feita essa reflexão, né, compartilhado esses 2 minutos de filosofia barata, ou nem tanto, decidam vocês, vamos falar então sobre o que eu achei do Dragoneiro. Superestimado? É uma obra de quadrinho superestimada? Sim ou não? Vamos a isso. Muito bem, senhores, em um vídeo anterior eu falei a vocês sobre minhas primeiríssimas impressões acerca do traço. Os desenhos parece que podem variar, certo? Mas a maior parte dos textos, se não todos eles, são escritos pelos criadores, são o Luca Enoch e o Stefano Vietti. Esse título que eu tenho em mãos é escrito pelo Stefano Vietti. Antes de falar do texto para vocês, compartilhar aqui minhas impressões sobre o roteiro, eu vou reforçar algumas ideias que eu já lancei sobre os desenhos do responsável por este número, é o número 24 aqui no Brasil, tá? Que o desenhista, no caso, é o Francesco Risato. É o seguinte, eu já havia dito anteriormente que o Risato sabe desenhar, ele me provou isso logo nos primeiros quadros, ele sabe inclusive criar sequências de ação. O ponto alto para mim em termos de sequencialidade, em termos de narrativa visual, é justamente a sequência de ação das primeiras páginas, das cenas de abertura. É claro que isso tem o mérito também do roteirista, mas olha só, dentro do padrão esquemático da Bonelli é muito difícil variar na diagramação, e tendo isso em vista, eu diria que o Risato foi muito feliz aqui nas páginas 12 e 13, tá? Excelente sequência de ação. Toda a cena do ataque do monstro a uma cidadezinha costeira, é o que acontece logo no início da história, é muito bem conduzida do ponto de vista narrativo, mas essas 2 páginas em particular, para o padrão de ação dos quadrinhos Bonelli, me surpreendeu muito positivamente, tá? Então sabe narrar, desenha bem. Vou fazer uma crítica leve a alguns rostos, tanto grandes quanto pequenos. Tá? Rostos pequenos são mais difíceis de fazer, são mais difíceis de acertar. Alguns rostos não me agradaram, tá? Alguns rostos não foram os mais felizes do ponto de vista anatômico. No caso, esses rostos aqui, caí neles de novo. Essa personagem parece-me que ela não é das mais belas. Ainda assim, eu não gostei muito da construção de rosto da personagem, do ponto de vista da simetria mesmo, tá? Da harmonia. Mas existe um segundo capítulo da história, essa história é meio que dividida em 2 partes, embora estejam ambas na mesma edição. Na segunda parte aqui da história, o rosto da personagem melhora muitíssimo. Ele tem muito mais acertos no rosto dessa personagem nessa segunda parte que na primeira, eu notei isso. O desenho de rosto dela melhorou sensivelmente, por exemplo, esse rosto está muito bom. Esse é talvez o melhor, por coincidência eu acabei caindo nele facinho. De novo, rapaz, eu nem não tinha marcado nem nada a página. Esse talvez seja o melhor rosto, o melhor desenho de rosto dessa personagem. Aqueles outros que eu mostrei há pouco não tão legais. Mas aqui no segundo capítulo ele tem vários acertos, inclusive esse aqui. Aqui esse rosto está bom, está bem construído, está crível, está simétrico, enfim. O protagonista, ele acertou, certo? Ele foi mais feliz, ele não cometeu nenhuma grande incorreção que eu tenha visto, não. Afora isso, ele desenha animais do mundo real com uma qualidade inferior que desenha os animais fantásticos. Os dragões são incríveis. Essa história, gente, como o nome sugere, tem os dragões, tá? Tem monstros, tem dragões. Os animais fantasiosos, os animais fantásticos, o Risato desenha de modo incrível. Os animais que deveriam estar mais próximos do real, as gaivotas, umas ovelhas, nesses ele não foi tão bem sucedido. Mas são essas críticas que eu tenho a fazer ao trabalho do Risato. São críticas pontuais. No geral, ele desenha sim bem rostos, ele desenha bem tudo, tá? Tudo que ele se propõe a desenhar. Mas nos animais que estão mais próximos do real, na ovelha, nas gaivotas, eu acho que ele não foi tão feliz. Para além disso, em alguns rostos, especialmente no rosto daquela personagem, nas primeiras aparições da personagem, ele também não conseguiu obter um resultado muito interessante, não.
Mas de resto eu gostei bastante do trabalho dele. Ele convenceu, tem qualidade, sabe desenhar, indiscutivelmente é alguém que tem perícia, que tem qualidade técnica, certo? Espero que não pareça o contrário, que não soe o contrário. Ele sabe desenhar, tá bom? Desenha bem. Meus cumprimentos ao Risato. Fez o trabalho, não desapontou, afora pormenores do desenho de alguns rostos e de alguns animais, realmente pormenores. Afora isso, ele me impressionou bastante, por exemplo, no desenho de cenários, não tem preguiça de desenhar cenário, desenha um cenário em vários diferentes quadros de uma mesma página, certo? Não se apoiou naquele quadro. Às vezes, muitas vezes nós desenhamos um cenário, nós concentramos a ambientação da página num quadro e nos outros nós economizamos em termos de desenho de cenário. Ele não fez isso, ele desenhou bastante elemento de cenário em vários diferentes quadros, inclusive ele equilibra muito bem o detalhamento, ele utiliza uma quantidade de detalhes que não chega a poluir o desenho, é necessária para... os cenários eles são detalhados o suficiente de um modo tal que não chega a poluir o quadro de maneira alguma fica poluído, mas também não fica raso, não fica pobre, precário em termos de cenário. Ele lança mão muitas vezes de uma quantidade adequada, apropriada, harmoniosa e muito bem-vinda de detalhes. Aqui nessa cena, por exemplo, vocês podem perceber o tipo de detalhamento de que ele é capaz, certo? Uma aérea aqui muito bem detalhada, muito bem esculpidas, né? Essas montanhas aqui, essa arquitetura, um traço muito cuidadoso do Vietti. Então, meus parabéns ao Vietti, desenha realmente muito bem, tá de parabéns. Então, desenho, pessoal, fora pormenores, né? Já falei, que eu já mencionei, não tenho como criticar, certo? Muito mais acertos do que pequenas falhas, sem dúvida. Vamos ao que interessa a maioria de vocês, o texto, né, de um dos criadores aqui, do Stefano Vietti. É isso tudo? Olha, a partir de agora eu recomendo que vocês que não querem zero spoiler, que não querem nenhum spoiler, realmente zero, não assistam mais o vídeo, porque eu posso entrar em alguns spoilers aqui. O texto, senhores, ele pode ser sutilmente superestimado. O que acontece? Eu topei com opiniões bastante entusiasmadas acerca do Dragoneiro. O Dragoneiro ele não me parece, na média, ter roteiros melhores do que outros títulos Bonelli. Ele é um título Bonelli de fantasia, de capa e espada, né? Do medievo fantástico, certo? Passado numa idade medieval fantasiosa. Mas está no mesmíssimo, afora essa característica, está no mesmíssimo nível de outros títulos, tá? Eu ainda acho que Mágico Vento, por exemplo, é um título acima da média dos títulos da Bonelli, mas Dragoneiro não me causou essa impressão. Ele não me causou a impressão de estar acima dos outros títulos Bonelli. E o que eu penso sobre os títulos Bonelli? São bem escritos, em geral, são bem escritos, tem um bom nível de pesquisa, fica óbvio que os roteiristas todos fazem o dever de casa, que eles pesquisam, eles têm um trabalho de pesquisa bastante interessante, que eles conhecem técnicas elementares de narrativa, que eles lançam mão dessas técnicas de forma coerente, de forma funcional. Porém, para além da leitura funcional, da leitura a básica, eu não vi grandes atrativos aqui na obra. Eu não me senti particularmente impactado. Isso aqui é uma obra, como é que eu posso dizer? Isso aqui é um feijão com arroz, né? Bem preparado. Isso aqui é uma obra bem feita, indiscutivelmente bem feita, mas que não agrega nenhum diferencial a quem busca o quadrinhos de aventura, quadrinhos de ação. Eu estou comparando a outros quadrinhos de ação e aventura, tá, pessoal? Eu estou comparando ao que existe de melhor. Eu estou comparando ao Príncipe Valente, por exemplo, que tá bom, podia comparar justo com o Príncipe Valente? Bem, é uma história em quadrinho dos anos 30, né, que foi originalmente publicada nos anos 30, embora tenha se estendido nas mãos do Foster até os anos 70 e siga sendo publicado até hoje. Mas é um quadrinho medieval, então eu acho que cabe sim a comparação, embora seja outro esquema de publicação, né? Aliás, sobre o esquema de publicação, sobre o projeto editorial, uma coisa interessante nas leituras da Bonelli é que existe bastante espaço para desenvolver personagens, para explorar diálogos. A obra transcorre muito tranquilamente, é como um filme longo ou uma minissérie de pouquíssimos episódios. É uma história de fôlego que transcorre muito calmamente. Não existe pressa da parte do roteirista para concluir a ação, para lançar mão de uma ação. A história
segue uma jornada bastante tranquila, por assim dizer, que explora o mundo, que prima por explorar o mundo. Aliás, talvez isso é o que tenha atraído a maior parte das falas elogiosas que me chegaram acerca da obra. Eu sei que existem muitos leitores que são fascinados pela técnica do world building, né? A técnica de construção de mundo, de expandir o mundo fantasioso, explorá-lo, desenvolvê-lo. Tem muita gente que se sente fascinada quando vê que elementos de uma história se conectam a outros anteriormente mostrados, tende a se conectar ainda a outros que estão por ser construídos, por ser dispostos. Estão entendendo? Então tem muita gente que vê valor nisso, né? Na exploração do mundo. E nesse sentido o Dragoneiro é um prato cheio. Tem muitos nomes, né? Que me confundiram um pouco, nomes criados aqui para dar para designar cidades, para designar combustíveis, para designar armas, certo? Para designar animais, objetos, montarias. Então tem muitos nomes, existem muitos substantivos próprios, comuns. Nesse sentido, a obra é um prato cheio. Eu particularmente não gosto muito de nomes assim fantasiosos. Não, mas para quem é fã, os fãs mais inveterados de fantasia, RPG, eles podem gostar de... Eu não estou me referindo a nomes de personagens, tá, pessoal? Estou me referindo a nomes de cristais, nomes de localidades, nomes de monstros, tá? Então existem muitos nomes que, para mim, eles mais desviam o foco da ação do que outra coisa. Para algumas pessoas expande o mundo, torna o mundo mais crível, tá? Então, para alguns é um ponto positivo, eu compreendo. Olha só um destaque aqui para a narrativa do Viet. Isso aqui é um traveling, composto com uma página inteira. Ele não criou isso, tá? Esse recurso é antigo, há muito tempo se usa, mas nem sempre se usa. Raramente é visto. Essa página está muito boa, só não ficou melhor por conta desse batente que foi colocado aqui, eu acho que para abranger esse balão, tá? Afora esse batente, essa diagramação funcionou muitíssimo bem para compor esse traveling, certo? Essa situação em que a câmera passeia pelo cenário sem cortes, de uma forma contínua, tá? Olha isso. Não é interessante? Isso aqui é o personagem passeando, dois personagens passeando por uma construção do mundo fantástico do Dragoneiro. Então, olha só, será que eu deixei de salientar algum ponto importante aqui? Existem uma ou duas soluções no final da história, eu não vou entregar porque eu acho que o nível de spoiler iria subir bastante. Existem duas soluções que, olha só, a princípio eu não julguei críveis, eu faria diferente, mas depois eu fiquei pensando, não é porque eu faria diferente que não é crível. Acabei aceitando certas soluções que ele pensou aqui para o conflito. Tá? Não sei se condiz com o que o personagem já mostrou ser ou não, mas existem decisões aqui que eu questionei. Decisões acerca do personagem. Porém, como eu tenho um profundo conhecimento dele, eu só li esse é o primeiro número que eu leio, eu não vou julgar se é coerente ou não. Mas o próprio criador pode cometer uma incoerência com relação ao desenvolvimento do personagem, uma decisão tomada pelo personagem, sem sombra de dúvida. Os autores também estão sujeitos a isso. Os criadores, os próprios criadores, estão eventualmente sujeitos a isso, certo? Então, pessoal, essas foram minhas considerações gerais. Eu acho que a obra ela foi sutilmente superestimada. Como assim, Diego? O que é que disseram? Disseram que era o melhor título de capa e espada sendo lançado atualmente. E o pessoal acabou ignorando completamente o quê? Acabou ignorando completamente o ponto cego, né, pessoal? Meu quadrinho, por exemplo, não deram nem chance. Aí vem me falar que isso aqui de longe é o que de melhor vem sendo feito. Tá, pessoal, eu tô brincando, isso aqui é uma brincadeira. Eu sei que não se compara um título independente com um título do mainstream. Não tem comparação, né? Isso aqui tem uma estrutura, né? Uma distribuição, uma propaganda que os títulos independentes não têm. Tá? Não estou querendo comparar. Sem falar que isso aqui é uma história longa, se pertence a uma série muito maior. Isso aqui é quase um conto, é uma história curtinha. Que ela está disponível na Amazon. Vou deixar o link para que vocês possam ter acesso a uma versão digital, baratíssima, muito mais barato do que um título impresso, né? Um título impresso com muitas páginas, que mesmo em preto e branco, tem um preço salgado para a maioria de nós. Um reflexo do mercado, né, pessoal? Não quero condenar os editores, não. Reflexo do mercado, o mercado anda complicado. Existe mais gente comprando Superman do que títulos Bonelli, então acaba que os títulos Bonelli, para poderem se manter
comercialmente viáveis, eles têm que ter um preço mais salgado do que o Superman, que vende mais, né? Mas olha só, é preto e branco, e por mais que tenha mais páginas, né? São 197 páginas, é preto e branco, poderia ser um pouco mais acessível, tá? A impressão preto e branco é bem mais acessível, então bora lá, bora baixar esse preço um pouquinho para ver se a gente pode comprar outros números e resenhá-los. Ficaram claras minhas considerações? Se eu for entrar aqui no mérito de algumas decisões que foram tomadas acerca das ações do personagem, olha, aí eu vou acabar entregando muito spoiler, o nível de spoiler vai subir e eu acho que não convém. Por hora, é isso. Eu ouvi que era de longe o melhor quadrinho de fantasia sendo publicado atualmente. Tenho cá, né? Tenho cá minhas ressalvas com relação a isso. Tudo bem? Mas, pessoal, é um bom título. É um bom título. De forma alguma é um título ruim. De forma alguma o Stefano Vietti não sabe escrever. Ou o Risato não sabe desenhar. Um sabe escrever, o outro sabe desenhar. É um bom título, é um título satisfatório, tá? É um título que, se ele não é bom, de maneira alguma ele está abaixo do que seria uma média satisfatória, uma média razoável. Então eu posso recomendar como um título funcional. É uma obra funcional. É um título Bonelli passado no mundo de capa e espada. Acaba oferecendo o nível que se espera de um título Bonelli. Eu acho que é disso que se trata o Dragoneiro. Leria de novo? Com certeza. Por esse preço que está sendo comercializado, aí não, pessoal. Aí dificilmente eu vou trazer outro título desse para vocês, porque não quero condenar o projeto editorial de forma alguma, mas é que para minha realidade não está cabendo no momento. Se a minha realidade econômica fosse outra, talvez eu pudesse investir em mais números. Se eu tivesse ganhando melhor, poderia estar sim trazendo outros números desses aqui para falar a respeito para vocês. E se você quer resenhas mais detalhadas que essa, diz aí, Diego, tu devia ter entrado no spoiler fino, devia ter comentado decisões sutis acerca das ações dos personagens, acerca dos rumos da trama. Entra no fino. Você quer que eu entre no fino? Entrar no fino significa resumir a história e pensar detalhes para comentar, isso aqui é crível, isso aqui é funcional, isso aqui é acertado por isso, por isso, por isso. Isso aqui não, isso aqui quebra imersão, isso aqui quebra a suspensão de descrença e papapá e papapá. Quer que eu entre no fino, quer que eu entregue spoiler e analise esse fino? Então deixa aí sua opinião a esse respeito. Então, rapaziada, é isso. É uma obra boa, tem qualidade. Meu ponto de vista, no meu entendimento, está na média de outros títulos Bonelli. O que a diferencia é o gênero capa e espada, é o título Bonelli de capa e espada. Tá no nível do que eu já vi do Mágico Vento. Eu vi alguns títulos do Mágico Vento na época que saiu que eram muito bons. Eu diria que não. Tá no nível de um Ken Parker, tão pouco. Ken Parker é um caso à parte, né? Inclusive já foi publicado fora da Bonelli. Ken Parker é um caso à parte, não é o Ken Parker de capa e espada, não vai esperando isso. Por que você está dizendo isso, Diego? Encheram tanta bola assim do título? Algumas pessoas vieram a mim e realmente encheram a bola do título. O título de forma alguma é mal escrito, ele é um bom título, é um título interessante. Talvez se eu lesse outros números eu formasse uma opinião ainda mais encantada, ainda mais elevada acerca do material. Porém, pelo que eu conferi, ele é funcional. Ele entrega uma aventura funcional. Os diálogos não são clichês. A trama, a premissa, até é clichê. Tá? Aqui no caso esse título trata de uma caça ao monstro. A premissa até é clichê. Mas o desenvolvimento, ele não é clichê no pior dos sentidos, no sentido ofensivo. No sentido de que é repetitivo e raso. Certo? Que é enfadonho. Não é. Ele utiliza artifícios, lugares comuns, as histórias de ação, de aventura e de fantasia, de uma maneira satisfatória, de uma maneira que te prende. Os diálogos, eles são interessantes. Eu vi um par de diálogos, inclusive, quando ele chega para encontrar uns parceiros para caçar o monstro, um clã de caçadores de monstro. Quando isso acontece, os diálogos que antecedem a chegada dele e pareceram, inclusive, um pouco acima da média, diálogos que contextualizaram muito bem aquele ambiente que o personagem estava prestes a adentrar. Nesse momento a obra se destacou. Em alguns momentos, vale pontuar isso, eu estou lembrando agora na medida que eu falo, em alguns momentos a obra conseguiu ser sutilmente acima da média. Tá? Por exemplo, nessa construção de diálogo que antecede a chegada do personagem junto a um grupo de caçadores de monstros. Eu acho que eles conseguiram fazer um ótimo trabalho nesse sentido.
Em alguns momentos a trama brilha, certo? A solução final quase me pareceu forçada, não vou dizer que foi forçada porque eu não conheço o personagem. Não sei se foi coerente com o personagem ou não, com o caráter, com o perfil do personagem, com o que via sendo desenvolvido até aqui. Afinal, estamos no número 24 aqui no Brasil do título, tá? Dito isso, é o melhor título de capa e espada sendo publicado no Brasil hoje? Oh, hein? Vamos conhecer? Vou deixar o link aqui do meu material. Não é uma história longa, muito menos uma série. É uma história curtinha, autocontida, completa. É um conto curtinho. Para uma história curtinha de capa e espada vai te satisfazer. A versão digital é muito baratinha. Eu vou deixar o link no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Conheça esse material, conheça o Ponto Cego. Se a sua parada é capa e espada, é ação e aventura de capa e espada, estilo Conan e afins, é algo que o valha. Você gosta de épicos, gosta do Gladiador, né, do Gladiador do Russell Crowe, gosta desse tipo de material, gosta da série Roma da HBO, cara, eu me amarrava naquela série. Gosta de outras referências do tipo, você vai gostar do meu material. Você provavelmente vai gostar do meu material se você gosta de histórias como a dos livros dos reis, se você gosta de histórias desse tipo, se você gosta de histórias como Além da Imaginação. O que tem a ver Além da Imaginação com histórias épicas? Você vai entender se você ler o meu material, tá? Você vai gostar. Então vou deixar o link aí para quem se interessar. É isso. Responda uma pergunta. Você quer que eu faça a resenha de material entrando no fino, resumindo a história e comentando as decisões tomadas pelos personagens, a validade daquilo para a trama, para o desenvolvimento da trama, a coerência dessas decisões, no que concerne ao perfil do personagem, a construção de desenvolvimento do personagem? Se você quer que eu entre no fino, diz aí, tá? Grato por ter me assistido até aqui, eu te aguardo nos meus próximos vídeos. Até lá!